E aí pessoal, aqui quem fala é seu amigão de sempre, Samambaia do Hora de Aventura. E hoje vamos falar sobre essas duas locomotivas maravilhosas, Donald e Douglas, que facilmente depois do Duke é um dos personagens que eu mais quero merchandising. E sim, por que não? Por que não? Eles foram literal lindos na Take Along, mas tá, esse não é o assunto. Mas o assunto principal realmente é como esses dois personagens são introduzidos na série. E claramente podemos ver que eles têm dois episódios de introdução na TV Series. No caso, Donald e Douglas e o Resgate de Henry. E sim, esse é o nome do segundo episódio deles. É o Resgate de Henry. Sabe por quê? Porque o Henry é resgatado no começo. Que nome estúpido. Mas aí nós temos que nos lembrar que na Way Series, sempre cada livro tem 4 histórias. E, bem, Donald e Douglas foram personagens introduzidos em um livro propriamente deles. Então, meio que as coisas começam a ficar estranhas, porque como que na TV Series tem 2 episódios e na Way Series tem 4 histórias. Mas não totalmente estranhas, porque a gente dá pra lembrar que, tipo, na TV Series eles sempre fazem algumas coisas, tipo, pegar duas histórias e juntar só em um e fazer um episódio. Por exemplo, Edward Gordon, que no caso junta Edward Gordon e Edward Day Out, que no caso são duas histórias da Way Series que viraram um episódio em só. Mas se a gente for olhar mais a fundo na Way Series, a gente vê que o livro deles tem coisas que claramente a gente não via na TV Series. No caso, um plot havendo um vagão especial, e Donald Douglas se disfarçando, e outras tramas mais complicadas, por exemplo, com Gordon e Henry. E para deixar a situação mais confusa ainda, existem imagens dessa adaptação dessa história, só que essas imagens não existiram e esse episódio também não existe. E, bem, sim, hoje eu vou explicar de novo e falar um pouco mais aprofundado no The Missing Coach, o famoso episódio cancelado da temporada 2. Mas antes de falar sobre tudo do The Missing Coach, eu quero dar um contexto sobre o livro. Porque falar sobre ele sem você entender o porquê ele foi cancelado acaba ficando confuso, ainda mais porque a trama dele é um pouco mais complicada. Então eu vou dar um rápido contexto sobre o livro inteiro. E começamos por Hulu Twinks. A história começa com a ferrovia agitada. Aí temos uma cena do James, Gordon e Henry reclamando sobre o trabalho que eles estão tendo que fazer. Aí aparece o Duke dizendo que eles são preguiçosos e que eles são merdas e que, sei lá, coisas que o Duke falaria. Aí aparece o Santa Panhat e diz que chegará uma nova locomotiva brevemente. E todo mundo fica feliz porque é menos trabalho para eles e mais trabalho para a nova locomotiva, obviamente. Aí vemos para uma outra cena onde vemos o Santa Panhat no seu escritório quando um dos seus operários chega e diz que tem um problema com a nova locomotiva. E quando o Santa Panhat diz qual o problema, o cara diz que não é uma locomotiva e sim duas. E aí temos a introdução de Donald e Douglas. E Santa Panhat não sabia que eles seriam duas locomotivas. Aí eles dizem que sim, sir, nós somos duas locomotivas, nós viemos do continente e perdemos nossos números e coisas e tal no meio do caminho. E Santa Panhat diz, foda-se. Aí o Santa Panhat manda pintarem eles de 9 e 10. No caso, Donald é 9 e Douglas é 10. Acho que todo mundo sabe disso, mas é bom falar, vai. Até um tempo atrás eu não conseguia diferenciar. Aí temos uma cena do Duck e os gêmeos trabalhando junto. E também o Duck avisando que eles deveriam tomar cuidado com Gordon e Henry. Aí cortamos para a cena onde Gordon estão com Donald e Douglas. E quando eles apitam, eles começam a chamar o apito deles de buzina de navio. E onde Douglas, como são fodas, eles vão lá e retrucam o insulto do Gordon e Henry e eles ficam muito paia. E o Gordon fica vesgo. The Missing Coach, o episódio perdido. Agora vem a parte chata de se entender que eu disse antes. No caso, a parte do vagão especial. E basicamente esse vagão especial é um vagão que o Gordon leva pela linha do expresso dele. Só que quando ele termina em tal ponto da ferrovia, ele deixa esse vagão para o Thomas. No caso, os passageiros do Gordon que querem ir pela linha do Thomas, primeiro eles pegam o vagão do Gordon, depois eles esperam o Thomas chegar e o Thomas leva eles como um terceiro vagão. E sim, o Thomas tem um terceiro vagão nessa história por algum motivo. Isso nunca mais apareceu. E o trem que era encarregado de manobrar esse vagão para o lugar onde o Thomas deveria pegar era o Duck. Só que, sei lá, o Duck fica indisposto, fica gripado, fica, sei lá, perdeu uma roda e ele não pode pegar o vagão, ele não pode trabalhar, sei lá. Só que quem fica encarregado no final é o Douglas.
Só que o Douglas acaba ficando meio que esquecido de botar o vagão no lugar que ele deveria ficar e acaba manobrando ele junto com para um desvio onde ficam outros vagões do expresso. E isso porque ele estava preocupado com Sr. Panhatch mandar ele para fora da ilha, porque tem toda uma subtrama que é Sr. Panhatch quer mandar uma das locomotivas embora. E sim, eu digo que é uma subtrama que deveria ser principal porque até na TV Series, nos episódios que realmente foram lançados, isso aí fica até um pouco meio de fora, porque não dá nem pra perceber direito que o Sr. Panhatch realmente quer mandar uns deles pra fora. Aí temos uma cena da estação Tidmouth, onde vemos o Thomas muito emburrado procurando o vagão especial dele. Aí ele diz, cadê meu vagão especial? Aí o Douglas diz, que vagão? Aí o Thomas diz, pô, vagão, caramba. Aí o Douglas diz, caraca, lembrei. E essa cena é aquela cena lá que virou meme na comunidade de Thomas há tipo 1 ou 2 anos. E que sei lá, não preciso explicar mais, né? Aí vemos os passageiros que estavam no vagão, que, lembrando, os vagões são do Gordon, então já tem gente dentro. E no caso o Douglas botou gente que estava dentro de um vagão num desvio. Então eles estavam lá no desvio reclamando como a ferrovia era uma bosta. Como sempre, as pessoas que estão na ilha de Sodor sempre são muito fiéis à ilha. É literal um errinho e todo mundo diz que a ilha é um lixo. Mas tudo bem, eu entendo eles. Aí o Panhatch aparece lá e diz, sei lá, se acalmem e vou devolver o dinheiro e sei lá, coisas que o Panhatch faria. Então, o Donald, sabendo que o Douglas tinha feito bosta, eles vão lá e trocam de tenders. E quando o Panhatch vai falar com o Donald vestido de Douglas, sim, isso não faz sentido. Acaba que o Panhatch vê na hora que eles só trocaram de tender e eles acabam se ferrando. Break vem. O Panhatch dá um esporro nas duas locomotivas e fala que ele não quer nenhum mais trick, palhaçada. Palhaçada é uma boa tradução para a palavra que ele disse. Mas basicamente ele disse que não quer palhaçada e ele disse que já escolheu qual das duas iriam ficar na ilha. E aí as locomotivas ficam meio pá das ideias. E a partir daí é tudo que a gente já conhece sobre Break Even. No caso, que já tem na TV Series. Tem o vagão freio malvado, tem o negócio do acidente do Donald, aí temos o James reclamando, aí temos a cena do Douglas esmirilhando o vagão freio, e é isso. Le Deputation. E aqui é de novo como a gente já viu na TV Series, no caso no episódio O Resgate de Henry. Sim, esse é o nome, eu não vou deixar passar nesse vídeo que esse é o nome desse episódio, mas enfim, é basicamente o que a gente viu lá. Basicamente, Donald e Douglas são muito fodas e as locomotivas querem que eles fiquem lá, então eles fazem um negócio, uma reputação, uma refaganação, uma deputação, uma Afeganistão. E no fim os gêmeos ficam porque eles são muito legais na neve e é isso. Uou. Agora que vocês já entenderam como é toda a saga do Donald Douglas e o The Missing Coach na The Railway Series, vamos agora analisar a adaptação que teve para a TV Series. Já que, como eu falei no começo do vídeo, sim, teve uma adaptação desse episódio para a TV Series, e ela foi cancelada por ser difícil e complicada para as crianças entenderem na época. No caso, pela própria Rachel Croft que disse isso. E bem, eu vou estar fazendo uma análise aqui de como seria o episódio, porque tecnicamente a gente não tem um episódio, mas a gente tem o script original do episódio. Então dá pra saber algumas coisas de como ele seria. Eu vou fazer uma, entre aspas, análise e também vou falar sobre as imagens e sobre tudo que a gente tem de relevante e sobre esse episódio. E começando, podemos ver que o nome original da história não seria The Missing Coach, e sim Hulu Twins. No caso, seria que nem a primeira história desse livro. E bem, acho que Hulu Twins realmente é melhor do que The Missing Coach. E aqui, diferente do que a gente teve no episódio do Donald e Douglas, a gente não teve só a introdução já deles lá com Sr. Panhatch. E sim, primeiro a gente teve aquela introdução, dizendo que a ilha estava movimentada. A gente teve aquela cena do James reclamando sobre o trabalho. E diferente da Railway Series, que tem Gordon, James, Henry e Duck. Aqui só tem o James, provavelmente pelo script. E também é aí que o Panhatch diz que uma nova locomotiva iria chegar para ajudar no trabalho. Aí temos a cena dele no escritório
e depois o operário chegando dizendo sobre as duas novas locomotivas. No caso era só para ser uma. E aí temos a cena de introdução do Donald Douglas, onde eles dizem que perderam números e as placas com os nomes deles no caminho. E aí que entramos na parte de reutilização de takes. No caso do Hulu Twinks, nós vemos que temos essa imagem do Donald Douglas aqui, e é claramente no mesmo lugar, no mesmo ângulo do começo de Donald Douglas, no caso do episódio que a gente viu. E provavelmente o começo do Donald Douglas realmente era para ser o que era Hulu Twinks, mas eles só decidiram reutilizar, porque é praticamente a mesma coisa e não mudaria muito, né? Até porque eles não falam nesse começo dessa cena. Além desses takes da yard de Knapford, que a gente vê o Thomas, o Percy e várias outras locomotivas trabalhando. E nada realmente diz se é ou não original de Hulu Twinks, mas a gente vê o James aqui, tipo, dá pra ver o tender dele e ele tá em um lugar que é muito parecido com uma das fotos do Hulu Twinks. Continuando, temos imagens do que seria a parte do Donald e Douglas trabalhando junto com o Duck. E bem, é só isso, não tem muito o que falar. Só que a única coisa diferente é que provavelmente o Duck não avisou sobre o Gordon ou o Henry. Ou se avisou, a cena do Gordon e do Henry nunca existiu. E eu sei que você deve estar pensando, mas Boco, existe imagem nessa cena, como não existe? E simples, eu sei que existe imagem dessa cena onde tem Donald, Douglas e o Gordon e Henry, mas a questão é, no script original essa cena não apareceu, o que me dá duas teorias. Ou primeiro eles gravaram essa cena e depois decidiram que não iam botar ela porque ficaria muito grande, o que não adiantou muito porque depois o episódio foi cancelado. Ou sei lá, eles não gravaram a cena e só tiraram fotos por motivo nenhum, porque sei lá, estavam a fim de tirar fotos pra zoar, ou sei lá, pra ter uma referência na hora de fazer a cena de verdade. E não sei, eu não sei porque eles fizeram essa cena, sendo que depois foi cancelado, mas não importa, vamos seguir, vai. E aqui temos a explicação do vagão especial, o que é triste porque a gente não tem literal nenhuma cena ou foto vazada do Hulu Twinks que mostra o Thomas com vagão especial. E até hoje a gente não sabe a aparência real desse vagão. E eu não sei se ele é realmente um Branchline Coach, que nem Clarabelle, ou se ele é tipo um vagão do Expresso. O que pra mim faria mais sentido que eles fizessem vagão do Expresso aqui na TV Series. Mas lá na Ray Series é claramente um vagão normal que nem Clarabelle, o que é bem confuso. Mas eu acho que realmente era um vagão do Expresso pra manter a coerência, já que é um trem que o Gordon leva. Mas a questão só fica mais estranha quando a gente tem a cena do Douglas manobrando o vagão errado. A gente tem um take claramente focado num vagão de Branchline, enquanto tem outros vagões do Expresso junto. E também a gente vê passageiros saindo desse vagão, no caso do Branchline. O que indica que ele é o vagão especial. O que aí fica mais confuso ainda, porque aí a gente não sabe se eles realmente decidiram seguir pela lógica da Railway Series ou se eles mudaram. Aí temos a cena do Thomas procurando o vagão especial dele, que no caso a gente também não tem nenhuma foto, mas as pessoas na internet supõem que seja do episódio Better Late Than Never. No caso eles acham que foi reusado, mas eu duvido muito que eles reusaram a filmagem do Hulu Twinks, do Thomas entrando na estação, no Better Late Than Never, porque claramente tem o Bert ali posicionado pro episódio. E não faria sentido nenhum Bert estar no Hulu Twinks, porque ele não faz literal nada. E no final a gente tem a cena do Donald e Douglas trocando de tenders. O que eu não sei se exatamente é essa foto, porque pode ser tanto eles trocando de tender quanto eles sendo pintados com os números. Mas eu suponho que pode ser sim eles trocando de tender. E a cena do Sultan Hatch descobrindo que na verdade era o Douglas, na verdade era o Donald, também não tem foto. E aqui no final deu pra ver que tem bastante pouca foto. E fazer o que? É um episódio cancelado. E provavelmente a maioria dessas coisas que não tem foto, ou realmente não chegaram a existir, ou chegaram a existir e hoje em dia é uma lost media. E bem pessoal, esse foi o vídeo. Bem, eu já tenho um outro vídeo do The Missing Coach nesse canal, só que ele é mais antigo. E eu até recomendo vocês verem esse vídeo, porque como esse vídeo é antigo, a gente tem menos coisa do Missing Coach lá. Então a gente vê o Missing Coach com outra perspectiva. Na época a gente não tinha o roteiro do The Missing Coach e muito menos a gente sabia que também o episódio na verdade se chamaria Hulu Twinks. Então eu recomendo vocês verem esse vídeo lá, porque, tipo, por que não, né?
E também, desculpa pela falta de vídeos, realmente está muito complicado para gravar vídeo. Eu tenho pouco tempo, mas é isso. Meu nome é Boca, eu tenho a Diesel e nos vemos nos próximos vídeos.